Boa noite, pessoal. Cadê a galera chegando aí? Marisa, o Marcelo Bontorim, nosso tubarão. Gente, tá chegando sim, churrasco na The Best House. A gente teve a ideia, o start aí agora em domingo, avisando vocês. Para quem não sabe do que eu tô falando, tá? Nós fizemos uma arrematação pelo fundo de investimentos da comunidade Smart, que são os mentorados que compram cotas e a gente faz alocação em imóveis milionários. E essa casa nós arrematamos no condomínio Alphaville, em Campinas. Tá? E agora nós finalmente terminamos a reforma. A casa ficou maravilhosa. Vai entrar no mercado pelo preço de 15 milhões de reais. E para inaugurar, nós agendamos vamos dizer, né, tem que colocar o nome Barbecue, né, um nome mais chique, porque a casa é The Best House, né, tem nome a casa. E aí a gente vai fazer um encontro ali dos Smartanos, dos tubarões ali, todo mundo lá, trocando muito network, a gente lá presencialmente conversando, comendo uma carninha, jogando conversa fora. Então é um evento fantástico, lógico, poucas vagas, né, porque a casa não comporta toda a comunidade Smart, e quem chegar, quem ficar pensando aí já era, não vai ter vaga não. Agora à tarde já estava mais da metade das vagas já quase completa. Então, gente, vai ser um evento sensacional. Bora lá, deixa eu chamar a Lili para nós começar esse bate-papo aqui. Ó, o Henrique Franco, esse é outro fera também. Lili. Bora lá que hoje a gente tem muito papo de leilão para fazer. Cadê? Deu certo, Lili? Tá entrando a doutora Lili Adesse. Eu não vou deixar você se apresentar hoje. Ué, cadê você que eu não tô te vendo? Ah, que bom, ó. Você vai ficar no escuro então, vai ver meus olhos verdes. Não vou, não vejo. Poxa vida, que pena, não vou te ver. Eu fico aqui com a tela do computador olhando os comentários, tá? Inclusive, pessoal, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode colocar no balãozinho. Estou aprendendo esse negócio aqui ainda, mas a gente vai responder todo mundo. Mas a história aqui hoje, esse compromisso... Ó, Alexandre, boa noite. Alexandre está entrando aqui agora, nosso tubarão da cúpula. Adriana da cúpula, Cris da cúpula. Essa cúpula está em peso aqui hoje. Deixa eu falar para vocês. Não vou deixar a Lili se apresentar hoje. Vocês vão constatar por A mais B, depois da nossa conversa, quem é essa senhora, quem é essa mulher, essa fantástica mulher. Tá? Por quê, gente? Qual que é a ideia dessas nossas lives semanais aqui? Eu quero mostrar para vocês, além do papo de leilão, tudo aquilo que rola nos bastidores. Porque o que acontece no leilão é muito mais do que só um negócio, né? Faz parte de toda a nossa personalidade, do nosso caráter, do modo de viver, é um modo de vida, né? Que a gente escolheu e que a gente está aqui vivenciando isso. Basicamente aqui, quem dorme pouco, 6, 8 horas por noite, né? O resto das horas todas é só voltado para leilão. Então, para poder trazer para vocês, traduzir um pouquinho disso tudo para vocês, eu vou começar o seguinte. Lili, me diz aí, como é que você me conheceu? Eu te conheci a long time ago. Eu te conheci me pedindo todas as informações sobre uma casa em Paulínia, que eu fui lá, que eu fiz toda a pesquisa da casa, e você... passa para mim as fotos. Eu tive que passar foto para ele, coisíssima nenhuma. Eu fui lá, eu vi, eu fotografei, eu gastei meu combustível, e de repente eu vou chegar lá e vou passar tudo para ele. E aí nasceu uma grande amizade. Foi a partir daí, foi a partir dessa casa em Paulínia, em setembro de 2023, não deu certo essa arrematação, estourou, né? Mas logo em seguida a gente descobriu que estava indo para Orlando. Eu fui para Orlando tipo dia 3 de outubro e você foi dia 5, 7 de outubro. A gente se encontrou dentro de uma loja, acho que no mall, uma coisa assim, né? E aí fomos ficando amigos, e depois que a gente voltou dessa viagem, eu comecei a passar vários imóveis para você, e tudo que eu passava você recusava, e ontem eu fiquei sabendo que você também recusava do João, e ontem eu também fiquei sabendo que você recusava do Otacílio, que você recusou. Chegou uma hora que eu disse, poxa, não é possível, eu não dou uma dentro, eu não consigo, minha garimpagem está completamente errada. E aí você gentilmente me colocou como sócia numa casa em São Bernardo do Campo, lembra? Lembro dessa casa. Tudo que você quer entrar, Lili. Aí eu entrei, mas
Quer dizer, foi muito bom ter entrado nesta casa, mas não foi uma arrematação, uma conquista, né? Não foi uma garimpagem, não, você cuidou de toda a parte de arrematação, documentação, parará, e eu cuidei da parte de obra. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí depois teve uma segunda arrematação que foi com a Renata. Renata e a Francis. E vocês fizeram tudo, e eu não fiz nada. Isso também não é uma arrematação. Eu fiz a obra, mas não fui eu que fiz essa conquista de buscar, de garimpar, de arrematar. E aí eu estava patinando, eu só patinava. Nessa época eu já era monitora, eu tinha muito conhecimento, né? Mas eu não tinha prática, eu estava completamente travada, quando nasceu o tubarão. Nasceu o tubarão, eu me lembro que eu liguei para você e disse assim, mas Fernando, você acha que eu preciso de tubarão? E você respondeu, óbvio! Vou desligar esse telefone, eu não vou mais continuar falando contigo. E aí eu me inscrevi no tubarão e foi a melhor coisa que eu fiz. É caro, é caro. Vale a pena? Vale a pena. Vale cada centavo. Eu faria de novo? Eu faria de novo. Eu pagaria de novo? Eu pagaria de novo. Eu ficaria até 11 horas da noite, meia-noite? Ficaria. Você fica sem jantar, você é engraçado que a gente vê, de repente, as câmeras começam a fechar, não dá-se umas 9h30, 10 horas da noite, começam a fechar as câmeras, porque o negócio vai até 11h30, meia-noite, não tem hora para acabar. E foi aí que eu aprendi a ser tubarão. Foi aí que mudou o meu olhar. Na verdade, o que mudou? Mudou a minha maneira de ver o dinheiro. Não sou eu que trabalho para o dinheiro, é o dinheiro que trabalha para mim. Não sou eu que fico pensando. Não, as oportunidades estão na minha frente. Elas estão na frente. É só você treinar o seu olhar. É só você aprender a ter o seu objetivo. E no tubarão eu destravei. Mas eu destravei de uma maneira tal, poxa, da onde eu tenho dinheiro para 35 imóveis? Eu não tenho dinheiro para 35 imóveis. Eu nunca tive. Como que eu tenho dinheiro para isso? Mas não, virou uma roda, né? Que era uma coisa que você sempre dizia, e eu dizia, não, isso aí está longe para mim, que é a esteira. Uma hora você compra, o outro você está desocupando, o outro você está reformando, o outro você está vendendo. E eu entrei nessa esteira, felizmente eu entrei nessa esteira. Eu estou muito satisfeita, e assim, o olhar muda. Você bate o olho, você está fazendo uma garimpagem, aquele negócio está passando na sua frente, você não está fazendo conta. Bater o olho. Então, por exemplo, a gente arrematou uma casa em Alphaville, que eu estava numa dessa, não estou fazendo nada, vou dar uma garimpadinha aqui. E aí eu estou ali passando, e aí eu vi uma casa inacabada em Alphaville, eu disse, opa, aqui tem dinheiro. Isso aqui tem dinheiro. Aí dei uma pesquisada quanto custava uma casa em Alphaville, lá em Goiás, custa 1,5 milhão, a casa estava indo no primeiro leilão por 500 e pouco, no segundo leilão por 150, 160, eu digo, é aqui mesmo. Aí eu chamei a Adriana e disse para ela assim, é para você, eu não vou entrar porque eu não tenho mais dinheiro. Não, você vai entrar. Mas, Adriana, eu não tenho mais dinheiro. Não, tu te vira, arruma, dá um jeito. E eu acabei entrando e foi uma ótima arrematação. Vai demorar, né? É uma coisa que vai demorar, porque a casa está no osso, vai ter que entrar toda a parte de revestimento. Teve um problema de documentação, a gente conseguiu resolver, conseguimos registrar, e eu acho que aí mais uns 6 meses essa casa vai para o mercado, mas vai dar uma boa rentabilidade. Então, o que é o tubarão? O tubarão é uma maneira de pensar que é muito diferente do DZA. Então é como se o DZA é uma autoescola, você aprendeu a dirigir. Você sentou no carro, passou marcha, aprendeu a controlar os espelhos, né? Você está naquela coisa ali devagar. O tubarão é botar você numa autoestrada. Vai embora, cai fora, sai. Um amigo meu dizia, solte-se das pedras, vai para o alto mar. Então, você muda o teu olhar fora o ambiente, né? Fora as pessoas que você conhece, fora os sócios. Eu, hoje de tarde eu ia contar meus sócios. Quantos sócios eu tenho? Porque não deu tempo. Não tem tempo. Fernanda, eu tenho muito sócio.
Eu tenho um grupo que tem 10 pessoas, eu tenho um grupo que tem 5, eu outro grupo que tem 8, eu tenho um grupo sem nome. Nossa, eu tenho um grupo de Atibaia, eu tenho um grupo de Campo Grande, eu tenho um grupo, entendeu? Agora tem um grupo lá de Goiás, e são pessoas assim, você tem intimidade, você conhece, você já viu? Não, nunca vi. Estou vendo agora. Poxa vida, como é que você vai? E isso, para mim, era uma coisa inconcebível quando eu entrei na Smart. Eu me lembro até que eu discuti com o Renan por causa disso. Como que eu vou cotizar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é? E até abrindo esse parênteses, né, Lili? Porque eu vou rebobinando lá como ela começou, como a gente começou, para explicar para o pessoal. Na comunidade Smart, então o que aconteceu? Todo mundo garimpa, tá todo mundo num grupo de WhatsApp. E até então tô lá eu quieto, e aí daqui a pouco me joga a Lili lá. Olha, eu vim aqui em Paulínia ver uma casa, querendo alguma dúvida, alguma coisa, eu tive aqui em Paulínia, tenho as fotos, não sei o quê. Aí eu chamei ela no privado. Por quê? Porque já estava no meu funil essa casa. Só para explicar para o pessoal. Chamei ela no privado e falei, vem cá, você foi lá na casa, você viu a casa? Eu vi. E até então, quem é o Fernando? Ela não fazia ideia de quem era o Fernando, nem nada. E aí eu falei para ela assim, me manda aí o vídeo da casa para me dar uma olhada. E aí que ela falou, como assim? Quem é esse rapaz que tá me... Eu gastei minha gasolina, fui lá, fiz diligência, o cara pedindo o vídeo da casa. E aí, naturalmente, gente, pra gente que é tubarão, eu arremato sem ver, sem olhar a fachada, sem fazer uma diligência prévia. Por quê? Porque a gente é uma outra linha de raciocínio, é a questão dos cortes em cima e embaixo, né? A gente tem um custo-benefício calculado ali que funciona muito bem para arrematação em escala. E aí, naturalmente, se você tem mais informação, você vai ser mais assertivo. Não precisaria, né, para aquele caso, mas falei, bom, tem mais informação, ok. E aí eu fui pra cima da Lili, me manda o vídeo aí. Aí ela não respondeu, demorou, eu falei assim, aí na sequência eu já bombardeei ela. Falei, ó, essa casa é assim, assim, assado, tem isso, esses aqui são os detalhes, dá pra ir, dá pra pegar, até tal valor de lance. Coisa mais mesquinha, né, Fernando? Como eu fui mesquinha, né, em pensar, eu não vou dar o vídeo pro menino, ele me passou toda a informação jurídica, toda a análise financeira, absolutamente tudo sobre a casa. E aí, o que aconteceu? A gente falou, não, beleza, vamos fazer isso daqui juntos, e aí ela falou, eu quero fazer uma vídeo com você. Gente, isso que nós estamos fazendo aqui agora, para mim, era uma dificuldade que vocês não têm noção. Apareceu, o Pedro ficou me enchendo o saco mais de ano, vamos fazer uma live. Eu falei, não, isso daqui não é para mim. Deus me livre, e não sei o que lá. E aí ele, eu quero fazer uma videoligação para mim te conhecer, eu preciso olhar no seu rosto, eu não sei com quem eu tô falando. Aí eu falei, nossa senhora, não, que mulher chata. Antes disso, eu fui buscar informações a seu respeito. Eu mandei uma mensagem para o Renan. Renan, tem um tal de Fernando aqui, o Wellington me chamando. Quem é esse cara? Ele vai, pode ir. Como que pode ir? Eu não conheço esse sujeito. Pode ir, que ele é quente. Foi aí que eu disse para você, olha, tudo bem, vamos sim, mas eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é você, pô. Não sei quem é você. Aí nós marcamos uma hora para fazer uma live. Até hoje ele tira sarro, porque eu marquei uma hora para fazer uma live com ele. E assim começou, gente, essa amizade. E aí depois a gente se encontrou por coincidência lá nos Estados Unidos. A gente estava viajando, ela também, a gente se encontrou lá, conheceu pessoalmente. E aí depois tinha essa situação. O que acontece naturalmente para as pessoas, inclusive para todo mundo que entra nos tubarões? É essa dificuldade, né, do garimpo. Todo mundo tem essa dor. Como é que é o garimpo? Como é que o pessoal arremata com lance único? Até abrindo parênteses aqui, essa semana atrás o Kiko, zoando, né? Falou assim, ó, eu entrei nos tubarões para aprender a arrematar com lance único. Até agora eu não vi isso aí. Aí ele foi arrematar 3 com lance único. Eu tenho vários. O grupo de Atibaia não quer me deixar, porque as 2 casas em Atibaia foram lance único. E as pessoas disseram assim, não é possível. Não é possível. Mas eu não entro mais, porque eu estou sem dinheiro, eu tenho que esperar vender alguma coisa. E aí, mas assim, vai mudando naturalmente, que nem a Lili contando sobre a questão de como é que vai mudando a questão do olhar, do garimpo, porque a garimpagem ela não tem uma receita, não dá para me chegar lá e falar, ó, faz assim. Você tem que ir fazendo, isso vai mudando de acordo com a percepção. Ontem o João deu uma brilhante aula ali, porque nos tubarões a gente tem aula terça, quarta, quinta, o negócio é maluco, tem horário o tempo inteiro.
E ontem o João foi lá e falou, olha, eu aprendi desse jeito com o Fernando, é assim que eu faço, e pelo jeito acho que ele conseguiu passar até melhor do que eu para todo mundo. Hoje o pessoal já estava lá enchendo o funil de tudo quanto é jeito. E aí vai acontecendo essa transformação, né, Lili? Porque aí a gente fala, chega no Experience, vamos fazer uma premiação dos tubarões. Aí a Lili me faz uma planilha, deixa eu ver meus resultados. Como é que eu tenho tanto dinheiro que eu nem sabia? De onde que surgiu isso aqui? Como é que multiplica desse jeito? Né, dona Lili? O Experience de 2024 que eu recebi o prêmio, eu disse, da onde que saiu isso que eu não estou entendendo? Como? Eu não entrei com esse dinheiro todo aqui, mas a coisa vai crescendo. Agora, assim, além de toda essa conquista, uma conquista financeira, eu acho que tem uma conquista pessoal, na hora que você consegue, na hora que você arremata um imóvel e percebe que fez uma coisa boa e que tem outras pessoas junto com você e que várias pessoas vão se beneficiar disso, isso também dá uma grande realização, né? Fora todos os amigos que a gente encontra, né? Fora os almoços, os encontros. Então, por exemplo, hoje eu tive um problema seríssimo. A primeira pessoa que eu liguei foi o Fernando. Na hora que o negócio... Opa, é o Fernando. Passei a mão no telefone, ele me falou uma palavrinha mágica que ajudou a resolver a maior parte do problema e graças a Deus deu certo, o problema deu certo, foi resolvido. Mas o Tubarão não é só ganhar dinheiro, não é só ganhar dinheiro, é uma mudança de vida. Para mim, foi uma mudança muito grande e principalmente a maneira como eu passei a olhar o dinheiro. É ele que trabalha para mim, não sou eu que trabalho para ele. Não sou eu que trabalho para juntar dinheiro para poder gastar. Não, é o dinheiro que tem que trabalhar para eu poder usufruir. Então, na hora que você consegue girar isso, mudar este olhar, poxa, você garimpa que é uma beleza. Você alguém diz, mas eu não vou porque é caro. Ué, o que é importante para você? Estar lá ou economizar o dinheiro? É importante eu estar lá, então você vai gastar o dinheiro. Então você gasta o dinheiro. Então, essa relação de ver a maneira como você economiza muda muito. Porque aí você passa a arriscar, que era uma coisa que você não fazia. Era uma coisa que eu imagino que eu vou entrar num imóvel de 600 mil se eu não tenho dinheiro. E eu ainda não consegui fazer isso, tá? Eu vou fazer. Eu tô treinando para fazer isso. Para primeiro arrematar, para depois poder juntar as pessoas. Eu ainda não consegui fazer isso, não. E eu levo cada bronca do Fernando porque eu não faço isso. Por que você não deu? Eu digo, Fernando, eu não tenho esse dinheiro. E quem disse que você precisa de dinheiro? Porra, que eu saiba, eu preciso do dinheiro para arrematar. Não, você arremata e depois a gente resolve. Bota na comunidade, a comunidade inteira. Tem muita gente ali, tem tubarão, tem muita gente que é com dinheiro. Então tá bom, então eu vou começar a fazer isso. Eu ainda não tive essa coragem, mas eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho de ver. E é legal... Até com relação aos riscos que a gente assume, né, Lili? Um caso legal para contar para o pessoal aqui, a gente falando de bastidores. Mas tudo que os tubarões faz dá certo? Né? Não, a gente mitiga risco, a gente encara a situação de uma forma diferente, muito diferente do que todos o restante por aí, né? Nós fizemos uma arrematação de uma casa, não era Alphaville, era um outro condomínio, Aldeia da Serra, eu acho, aqui em Barueri. E era uma casa que tranquilamente, primeira resposta, por quanto vende? Quanto vale essa casa? 2,5 milhões, mais ou menos. E aí, por quanto estava indo para leilão? 1,1 milhão, mais ou menos, 1 milhão e alguma coisa assim. Poxa, tinha mais de 1 milhão de lucro naquela casa. Aí, qual era o risco? O risco era a meieira, um embargo de terceiros que ela entrou, né? Tinha todo um imbróglio jurídico no meio daquela casa que afastava qualquer pessoa, e afastou efetivamente. Né? E aí o que a gente faz? Nós batemos no peito, vamos lá e falou, pode pegar. Por quê? Eu sei que eu não vou perder dinheiro, mas se eu ganhar, eu arrebento a boca do balão. Eu quero bastante. Então vamos lá e a gente vai manobrar nesse negócio aí desse jeito. E aí entramos. Olha que responsabilidade. Quem deu esse lance fui eu. 1,1 milhão, da onde eu tenho esse dinheiro para dar um lance de 1,1 milhão? Bom, então vamos.
Estão mandando, eu E estou detalhe, seguindo. né, Lili? Aí a pessoa vai olhar, mas espera aí, tava lá constando no edital, tem uma meieira, tem que resguardar a cota parte da meieira. Qual que é a segurança? Eu vou arrematar com 50% para correr risco de ser... Não, essa tese dos 50% a gente já descarta. Como? Arremata por um valor a mais. Ah, mas o lance é 1.100, por que eu vou pagar mais? Porque faz parte da nossa estratégia. E aí lá foi a Lili, né, Lili? 1.107.000, alguma coisa assim. Deu alguns R$ 1.000 a mais do que o lance mínimo lá para poder eliminar a tese de que não tinha dinheiro para a meieira. Então a gente fez isso daí lá. Ó, precisava ser o quê? O correto, pelo que diz a lei, era 75%. Mas a gente arrematou por 50,12%. Né? Então, quer dizer, tinha sentido aquilo, tinha motivos para aquilo. São estratégias que a gente desenvolve. E aí, ó, batemos lá no negócio. Aí depois a gente manobrou no processo, homologamos a nossa arrematação dentro do processo, em primeira instância. Aí, lógico, a meieira apelou para o tribunal e o tribunal foi e anulou o leilão por conta da tese da meieira. Mas, nesse meio tempo, foram o quê? Quase 10 meses e a gente tinha a chance gigante de arrebentar a boca do balão ali com um lucro absurdo. No final das contas, só recebemos nosso dinheiro de volta, corrigido, né? Porque fica depositado judicialmente, sem nenhum risco. Então, não é fazer loucura, é assumir, mitigar risco e agir com segurança, né, Lili? Aquele foi uma pena. Aquele foi uma pena. Teve um outro também que a gente arrematou em Porto Alegre, que também foi uma pena. De Porto Alegre, agora depois ele voltou e você já estava sem dinheiro, eu peguei. O de Porto Alegre? Eu acho que sim, que era do advogado. Aham. A casa do advogado? Você pegou aquela casa do advogado? Estamos lá para tomar posse já. Vida! Gente, acontece muita coisa nesses tubarões, né? Poxa vida, você pegou a casa do advogado, que a gente ficou ali, continua, não continua, solta, não solta, pede dinheiro de volta, não pede, ele pegou a casa do advogado, tá bem. Voltou e o cara tá lá enchendo o saco, tá rateando, mas vai sair, não tem jeito. Tá bom, tá ótimo. Mas é isso, né, Lili? Então, a ideia, gente, de trazer para vocês essa live, e hoje aqui com a presença ilustre da Lili, é exatamente para contar essas histórias. Aí a Lili começou contando sobre, por exemplo, o Alphaville, né, Lili? Achou uma baita na garimpagem, fez a arrematação. O que acontece? Tem problemas? Tem. Como é que a gente contorna esse problema? Tem jeito, né? É uma decisão lá, um processo que a devedora fiduciária conseguiu, na ação anulatória dela, uma liminar bloqueando a matrícula. E o que aconteceu? Registramos. Né? Corremos, registramos e agora a gente vai verificar lá. E a Adriana Bueno, o que a gente fez? O que a Adriana perturbou o cartório e o que eu perturbei a leiloeira. Uma hora a menina disse assim para mim, mas a senhora tem que ficar calma. Eu disse, amiga, presta atenção, calma eu estou, nervosa vai ficar você na hora que você tiver que devolver meu dinheiro, porque vai ser com juros, multa e correção monetária. Então eu acho melhor você se mexer e ajudar a resolver esse problema no cartão. E aí foi a garota e foi a Adriana. A Adriana ligava, cada meia hora a Adriana ligava no cartório e falava com uma pessoa diferente. Claro, com a ajuda do Fernando, né? Claro, com a orientação do Fernando. Fernando disse assim, ó, vocês corram para registrar esse negócio. E a gente correu. Como nós somos boas alunas, né, Adriana? A gente correu para registrar. Mas olha, a gente registrou um negócio em 24 horas. Eu nunca vi, não. Nunca vi. Nunca vi. Mas foi assim, papum. Foi a jato. Foi uma... E assim, eu nunca tinha feito isso. E aí, a gente vai passando por várias etapas e vai aprendendo, né? Cada etapa que a gente faz, a gente vai aprendendo e vai saindo mais fortalecida, com mais conhecimento. Aí acabou o tubarão foi 1 ano. Depois que acabou, eu renovei, estou aí na cúpula e daqui não saio, daqui ninguém me tira. Muito bem, Lili. Agora, sabe que é uma coisa de... Infelizmente, eu não vou estar aqui, não vou poder ir. No nosso barbecue. Ô, Lili, sabe que é uma coisa legal para falar para o pessoal? Acho que tem muita gente que tem dúvida, eu recebo demais, um monte de pergunta com relação a isso. O que o pessoal acha? Que para mim entrar nos tubarões, olha, para mim fazer parte dos tubarões, eu já tenho que ser bom.
né? Eu tenho que ser o bom top arrematante. Lá só tem gente muito boa. Não. Aqui a gente transforma os arrematantes em muito bons. Né? Eles vão se tornar tubarões. Você fica muito bom. E aí eu acho que é legal, porque tem quebrado cada vez mais esse paradigma. O pessoal que entra, e uma coisa que eu falo... O tubarão vai fazer você ficar muito bom. Claro, você precisa ter conhecimento, tá? Ninguém vai te ensinar a dirigir. Para você poder botar um carro numa autoestrada, você tem que saber o básico da direção. O básico a gente não vai te ensinar no tubarão. Não tem como. Então você tem que saber que trata. Você vai aprender o que é alienação fiduciária no DZA, não é no tubarão. Tá? No tubarão você vai aprender a mudar o seu olhar em relação às arrematações. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô cansada de orientar pessoas que me perguntam se vale a pena. Claro que vale a pena. Meu próprio desempenho. E você mesmo diz, né, que eu sou sua cria, né, que eu era absolutamente travada. Completamente travada. E você que me ensinou a me destravar. Você que apresentou todos os elementos e eu não perdi tempo. Eu fui lá e peguei e aprendi horas de bunda na cadeira. Eu li muita matrícula para poder aprender. Eu li muito processo. Eu estudei muito para ver e bater o olho e dizer, aqui tem dinheiro. Nesse lugar aqui tem dinheiro e aqui que eu vou. E várias arrematações eu bati pé e disse, aqui eu quero, esse aqui eu vou. Tá? A Adriana está perguntando quantas eu tinha. Eu tinha 2 arrematações. Uma que o Fernando fez o favor de me colocar, porque ele ficou com pena de mim, porque eu já estava fazendo muita garimpagem errada, e ele ficou com pena e me botou lá. E a outra que eu arrematei com a Renata, e foi a Renata que descobriu, porque foi uma casa em Mogi, e ela estava cercando. Não, o cartório avisou, alguém avisou a Renata, e aí a gente entrou nessa arrematação. Mas assim, não foi uma coisa que eu garimpei, que eu peguei, não. Então eu posso te dizer que eu entrei no tubarão sem nada, eu entrei sem nenhuma arrematação, porque as 2 que eu tinha não contavam. Então é assim, se você tem algum conhecimento, entra para o tubarão. O tubarão vai te fazer profissional. Você vai aprender, vai mudar o seu olho. Para isso, horas de bunda na cadeira. Vamos sentar. E na minha época, quando eu comecei o tubarão, era só as quartas-feiras. Agora é terça, quarta e quinta. Pô, quer mais do que isso? Terça, quarta e quinta? Não dá. Tá complicado. É muita coisa. E detalhe, né, Lili? Tem uma situação que a galera não acredita também, mas é o que acontece. Eu passo o dia inteiro com eles. O dia inteiro ali fazendo as coisas junto com eles. Eu não faço mais nada da vida, gente. Para mim arrematar agora tá ficando difícil. Se um dia eu for presa, é pro Fernando que eu vou ligar, porque ele está na frente do computador e eu tenho certeza que ele vai responder imediatamente. Imediatamente, Fernando. Ele está ligado o tempo inteiro, ele está ligado. Ele não desliga. O Peterson falando aqui também, eu não entrei, não tinha nenhuma quando ele entrou na turma 4. E acho que no primeiro mês que ele entrou, ele já fez acho que 4 ou 5 lá com o grupo dele. Negócio tipo assim, ó, o grupo deles ali logo de cara já pegaram várias, já desocupou, já está para venda agora. Né? Você passa a marcha, o tubarão passa a marcha e você consegue engatar e ir embora. Você sai da borda. Alguém dizia isso, por isso que virou tubarão, porque a gente saiu da borda. Vai para alto mar. E é isso. É isso que é o detalhe, ó, a Kelly falando aqui, ó, hoje começamos às 6 da manhã, fato. Eu acordo de manhã e eu vou levar meu filho na escola. Ele entra na escola lá 10 para 7, 7 horas. E aí eu acordei, já olhei o WhatsApp, já tá aquele monte de mensagem. Aí eu olhei lá o nosso grupo da Kelly, Kelly, as 2 mensagens de negativa de liminar de TBI. Aí já começamos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o que desse jeito, vamos proceder desse jeito. 6h20 da manhã, gente. Aí o pessoal fala, é louco. Não, eu vou dizer. A gente tinha que mudar para a mentoria dos malucos. Né? Não é dos tubarões mais, né, Lili? Ah, meu Deus. Olha, eu só posso dizer que meu olhar mudou e eu passo a me aventurar mais. Eu estou até começando a olhar para os Estados Unidos para ver se eu consigo arrematar alguma coisa por lá. Mas
Tô botando meu olho lá. Vou Não, entrar mas lá, pode deixar. o real, Lá. a nossa Hã? moeda, o real brasileiro, a gente consegue fazer a arrematação sem real. Agora, a arrematação sem dólar eu já acho mais difícil. Não, Né? eu fico Aqui nos tubarões, o que a gente faz? A gente gera oportunidades, então, por exemplo, a garimpei, vamos fazer, um completa, eu pago a sua aqui, daqui a pouco quando você vender lá, você já me devolve. A roda gira, a gente consegue fazer as coisas acontecerem, mas tem um fator predominante nesse tudo, né? Que é a ambiência, que é o relacionamento, que a gente está ali trabalhando junto, naturalmente surge essas relações, essa ambiência que tem ali, é uma situação que não acontece, tipo, não tem jeito de não dar certo. E não tem em qualquer outro lugar. Né? Então, por mais que você vá em qualquer outro canto, você não vai conseguir ter tanto resultado. E é uma coisa que a gente fala, quando a gente faz os workshops dos tubarões, eu jamais prometo resultado. Falo, você quer aprender a ganhar 1 milhão de lucro por ano? Você pode aprender a ganhar. Quem vai ter que ganhar? É você. Né? Mas sim, é uma coisa que fatalmente eu não tenho hoje, acho que nenhum tubarão que saiu da mentoria sem resultado. Né? não. Teve, acho que não teve caso. Teve um caso que a pessoa não estava querendo, não queria ser arrematante, né? Então esse caso aí não conta, não tem jeito de contar. Mas o resto não tem jeito, o resultado é consequência, não tem jeito. Aí quando a gente faz essas premiações, que nem no Experience lá, sobre a questão do faturamento, por que a gente coloca faturamento como premiação? É até interessante esclarecer isso para a galera. Porque você está numa esteira, então você tem uma carteira de imóveis, e aí quando você recebe o lucro, você já aloca de novo. Você vai, faz uma viagem aqui, paga a escola do filho, troca o carro, mas você aloca de novo. E aí, naturalmente, o que você faz? Vem cá, nesse período, o que é que eu consegui? Se eu vender tudo, preço de liquidação forçada, quanto é que eu tenho de patrimônio? Aí você chega num número que você fala, eu não consigo entender como é que eu cheguei nesse número. É matemática? Se você quiser fazer a sua planilha lá de ponto a ponto, você vai ficar surpreso, né? Porque você não entende como você fez. Você não tem a receita do bolo, né, Lili? Não. Não, não tem a receita do bolo, porque vendeu o apartamento de Guarulhos, já entrou. Não, tem uma muito engraçada. Eu vendi meu carro no ano passado, né? Chegou uma hora que eu disse assim, não preciso mais de carro. O cara andando aqui no carro, aqui, porque besteira, vou botar isso aqui nos leilões. Aí eu vendi o carro, eu sei que entrou na minha conta, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente do número, mas era 74.500, vamos supor. Quando cheguei de noite, isso foi 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Quando chegou de noite, a Renata manda para mim assim, Lili, a sua cota da casa de Mogi é 74.250. Mas assim, foi quase em cima do dinheiro. Acho que sobrou R$100, R$200. Então, o meu carro virou a minha participação na casa de Mogi, que essa daí está encantada, a gente tem que dar um jeito de vender essa casa. Mas eu não tenho mais carro. E aí, quando alguém diz, não, vamos comprar um carro, 100 mil, pô, isso aí é uma cota de leilão, para que eu vou comprar um carro? Eu vou ficar andando em cima de um negócio de 100 mil reais, a troco de quê? 150? Não quero não. Eu vou continuar andando de Uber, que eu estou indo muito bem, e deixar meu dinheiro aplicado. E aí vendeu a casa o apartamento de Guarulhos, e eu pus esse dinheiro em Atibaia. Comprei a casa de Atibaia. E assim vai, né? Você vai tirando de um, vai botando em outro. Vai tirando de um, vai botando de outro. É muito legal, gente. Exatamente, né? Aí tem o Marco aqui falando, deixa os carros pra gente, porque, gente, a Lili anda de Uber, mas tem tubarão que tem Porsche. Tem um grupinho lá do tubarão que é só Porsche, né, Lili? Mas, enfim. Tem um grupo de Porsche. Não, eu vou de Uber, eu prefiro ir de Uber. É mais confortável, sabe? Se eu precisar de uma coisa mais urgente, eu alugo um carro. Eu também não preciso pagar IPVA, não preciso pagar garagem, não preciso pagar nada disso. Tem uma outra economia, mas assim, eu não me prendo. Eu acho que você ficar com o dinheiro preso não resolve. Você recebe aqui, põe ali, e com isso a roda vai girando e a gente vai andando. Fica uma hora que fica apertado, o dinheiro está acabando, o que é que eu vou fazer? Meu dinheiro está acabando, e tem as obras.
Eu vi um comentário interessante aqui do Francisco. Ó. Eu gosto de fazer negócios pequenos para girar rápido. Aí seria mais ou menos a questão dos POPs. Todo mundo que está nos tubarões faz POP, tá? Não vai deixar de fazer POP. O único porém dos POPs é que você tem que fazer muitos para ter volume de lucro absoluto. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a Casa de São Bernardo, que eu convidei a Lili, foi um imóvel que deu 600 mil reais de lucro. Né? Durou ali, foram 12 meses e 20 dias exatamente. Né? Então foram 600 mil reais de lucro. Né? Quanto que a gente investiu lá? Acho que foi 800, se eu não me engano, 700 e pouco. Eu fiquei com pena. Aí qual que é a questão? Eu fiquei com pena que eu ia pegar só 20%, né? Aí o meu genro disse assim, não, Lili, que 20%? Que pega 40%. Eu disse, não vou pegar 40% não. Vai que esse negócio aí não dá certo. 30% tá bom. Aí eu peguei 30%, eu arrependi, eu devia ter pego 40%. E aí, focando nessa história dessa questão dos POPs que o Francisco está falando, dos que giram rápido, eles giram rápido? Sim. Na maioria das vezes, sim. Às vezes, não. Né? Porque é imóvel. A gente trabalha com imóvel. Imóvel não tem essa liquidez, você chegar ali e vender, você queimar. Não. Você tem que ter o sangue frio de pegar, de fazer. Hoje mesmo, numa casa de Porto Alegre, tem uma proposta lá e, por detalhe, eu falei, não, sangue frio. Falei, não vou fechar. Aí, não, vamos fechar. Falei, não vou. Segura aí que essa semana a gente resolve, depois a pessoa repensa. Mas o imóvel, ele tem um tempo dele, né? E aí, por que a gente fala nos tubarões com relação à questão da escala? Porque você empreende, então você está todo mês vendendo e comprando com um lucro absoluto de um valor maior. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda, ela volta lá, o dinheiro investido mais o lucro. Então já volta para você 200, 300, 400... Né? E aí você compra de novo, daqui a pouco volta 500, 600. Então, naturalmente, você consegue um lucro, um valor absoluto que dá uma segurança, que dá aquela tranquilidade para você por muito tempo. Né? Enquanto na questão dos POPs você tem muito trabalho, que é o mesmo do imóvel maior, e você tem que fazer larga escala para conseguir o mesmo valor. Né? Então, naturalmente, tem essa diferença. Não é o fato de girar rápido. Não adianta eu receber todo mês 15, 20, 30 mil reais de lucro de um imóvel. Aí, para mim conseguir fazer 30, 40, 50 desses, né, para mim poder estar maximizando aquilo, ainda vai dar quanto? 600 mil, 800 mil, 900 mil, que você consegue fazer em 2 operações. Então, essa é a diferença da questão da escala que a gente fala nos tubarões, né? Essa diferença. Inclusive, a galera não tem jeito. Quando você fica muito bom, você está fazendo vários POPs, você está conseguindo um valor absoluto, você tem que estar onde? Num ambiente de tubarões que vai te permitir fazer esse empreendimento, né? Que vai conseguir fazer você maximizar demais seus lucros com o mesmo trabalho. E às vezes até com o mesmo dinheiro, né? Que isso é o mais legal que a gente está falando aqui. Como é que eu consegui multiplicar tanto com pouco dinheiro, né? Então você fica nessa situação toda. A ideia dos tubarões é sim subir o ticket, mas principalmente ele muda o seu método de trabalho, a forma como você enxerga não só o dinheiro, mas a forma como você garimpa, a forma como você encara os problemas, como você enfrenta e toma cada uma das decisões, porque é uma operação de leilão, e é legal a gente falar com relação a isso, a ideia de fazer essa live semanal é para a gente ter um pouco de liberdade, para trazer para vocês aqui de fora também esse raciocínio, essa linha, essa mentalidade. A operação do leilão, ela é completa, não é só com a arrematação, o estudo prévio, a arrematação, posse, reforma e venda. Isso aqui são os tópicos. Mas nesses tópicos, tem várias decisões que mudam totalmente o rumo da operação. É o momento de que você tem que tomar decisões e quais são as decisões que você vai tomar. E aí, quando você está num ambiente tão quente quanto o nosso, né? Um ambiente dos tubarões, que está todo mundo com o mesmo propósito, você muda a sua mentalidade, você começa a tomar decisões diferentes. A gente brinca lá, nos tubarões a gente tem a questão, primeiro progresso, depois a ordem, a gente inverte a bandeira do Brasil. Aí a gente foca, primeiro eu tenho problema? Não é problema, eu vou solucionar, eu tenho que solucionar essa. E aí, o que acontece? Você consegue, você vai se nivelando, você vai chegando num patamar de soluções, um patamar você vai se tornar um arrematante em outra posição. Você vai ser muito bom. Você vai pegar, vai conseguir falar, essa operação aqui, que é boa para todo mundo, o pessoal está se tapeando, essa eu nem quero. Você vai ter condição de falar assim, não,
pega essa você porque eu vou pegar outra ali. Aí você começa a ter abundância, você começa a ver oportunidades, garimpo, as coisas vão acontecendo de uma forma tão mais tranquila, tão mais simples, porque você começa a enxergar. É igual como se você estivesse numa velocidade diferente, né? Você começa a ver aquilo que é rápido para os outros em câmera lenta. É bem diferente. Tem uma pessoa aqui perguntando em quanto tempo, quantas operações consigo fazer no ano com o mesmo dinheiro. Depende da operação que ele vai entrar. Se ele entra numa operação de baixo valor, ele vende mais rápido. Se ele entra numa operação judicial, depende do tempo do judicial. Se ele entra no extrajudicial. Então, cada um vai, durante um tempo, descobrir qual é a sua estratégia, qual é a sua zona de conforto e aonde prefere atuar. Né? Por exemplo, eu prefiro atuar nos prédios, eu gosto muito de comprar apartamento, mas eu também já sei que as casas é que têm um bom retorno e que dá para estar movimentando. Tanto é que as minhas últimas arrematações foram 7 casas. 2 em Campo Grande, 2 em Atibaia. Tem uma pergunta aqui do Nil0207. Mas para começar nos Tubarões, tem um valor ideal para começar? É legal, eu recebo demais essa pergunta. E eu vou deixar a resposta nem para Lili. Eu vou deixar aqui o Tatazinho falar aqui, ó. O Tatazinho tá aqui na lua. Quem que é o Tatazinho? É o Cláudio, gente. Cláudio, responde aqui no chat para a galera com quanto você entrou na mentoria dos Tubarões. Então tá bom, vamos continuar, Lili, enquanto o Cláudio responde aqui. Você sabe que hoje me ligou um rapaz para falar sobre investimento financeiro. Eu disse, amigo, eu não estou interessado. Não, mas até que o cara insistiu tanto, eu disse, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou tirando todo o meu dinheiro de investimento financeiro e estou aplicando meu dinheiro em leilões. Eu estou comprando imóveis em leilões. Fernando, tu não acredita? No final de contas, o cara esqueceu o investimento financeiro dele. Eu comecei a falar sobre leilões, ele começou a anotar, ele anotou o seu perfil, ele anotou o perfil da Smart e ele vai começar a procurar, porque ele disse que ele quer mexer com os leilões, porque ele acha que é muito mais rentável. Imagina, a gente começa com 30% em um ano. Se você vende em 6 meses, não deu 30% em um ano. Deu muito menos. Dá, é muito maior. Então você consegue, exponencialmente, você consegue reclamar, você consegue multiplicar o seu patrimônio de uma forma absurda. Olha o Tatazinho falando aqui, ó, o Cláudio, tá, gente? E eu entrei com um total de R$0. E eu falei exatamente isso para ele. Entra que depois a gente conversa. E aí tá, ele já fez uma arrematação sem dinheiro. E aí o que acontece, gente? Vai mudando totalmente, porque a forma como você vai olhar leilão, como você vai fazer análise, como você vai enxergar as dificuldades, as soluções, como você vai fazer tudo, é tudo diferente, tá? Eu posso falar com propriedade quer dizer, não posso falar com propriedade porque eu não sei como é que é por aí, mas eu acredito que não tenha nada nesse Brasil equivalente ao que a gente faz aqui. Porque aqui a gente faz, efetivamente, não tem jeito. Não é uma história, não é tese, não é bibliografia, né? E parte principalmente, ó, pegar um exemplo aqui do Tatazinho essa semana. Fernando, eu queria entender esse negócio do usufruto aí da nua propriedade. Como é que é? Falei, você tá fazendo algum? Você garimpou algum que está falando sobre isso? Não, eu queria entender. Então você não vai entender. Primeiro você garimpa, você acha uma oportunidade, e aí a gente vai tratar dessa oportunidade. Aí ele, puxa vida, eu falei, então tem que ser, na prática. Alguém aqui está me perguntando se quando eu entrei para o Tubarão, eu dominava todas as etapas do processo. Não, eu não dominava todas as etapas do processo. Eu conheço as etapas do processo. Domínio, eu não sei se eu tenho, mas eu tenho conhecimento de todas as etapas do processo e eu sei o que pode acontecer. Porque pode ser que você não saiba o que vai acontecer, porque você não sabe. Se você pega um judicial, você não sabe o que se passa na cabeça do juiz. Né? Como é este caso lá de Alphaville, que o juiz fez o favor de dar a posse para a devedora. O juiz deu a posse para a devedora. Vê se pode um negócio desse. E o imóvel estando no nosso nome. Por isso que a gente correu para registrar. Então, é assim, eu já tinha passado por isso? Não, mas aí a gente aprende a sair das situações difíceis que aparecem, se é que aparecem. Né?
Eu tive legal, uma o Diego entrou agora na última turma e ele está presenciando isso daí agora. O Diego que fez a pergunta, ele entrou nessa última turma dos tubarões. Ele já é tubarão, ele está lá com a gente. E é engraçado quando você fala essa situação, porque o que acontece? Quando você pega uma bibliografia, né, um manual ali do que diz, ó, o que é as etapas do leilão? Todo mundo sabe, está aí um monte de live, um monte de curso, né? Mas ninguém faz na prática. E aí o que diz lá no livro? Você vai lá no livro e fala, olha, tem manual da rematante não sei do que, um negócio de 1.500 páginas. Aí beleza, você vai lá, como é que eu faço isso? Aí você vai procurar lá no livro. Aí lá está dizendo, faz assim, faz assado. Mas aquilo é o que diz o quê? É o que diz a lei, é o que diz o manual, não é o que você tem que fazer na vida real. Lembra que eu voltei aqui e falei sobre progresso depois da ordem? Então tem situações, o que eu quero? E aí até tem a figurinha que fizeram lá. O que eu quero? Quero ganhar dinheiro ou quero ficar discutindo tese? Eu quero ganhar dinheiro. Né? O mundo do leilão, o universo do leilão é exatamente essa. Né? Tem que fazer. O Marco está falando aqui do nosso apartamento de Itapema. Gente, tem uma decisão. Foi no nosso caso, olha só para vocês verem como que nós somos sortudos. As coisas acontecem com quem faz, não tem jeito. Fizemos a arrematação do apartamento em Itapema, 1.740.000, e aí me vai um TRT para começo de conversa, que eu já gosto pra caramba, né? E aí vai lá a juíza, a advogada da devedora, e coloca o chat GPT para fazer a petição para ela. Aí o chat GPT inventa a lei, inventa a jurisprudência, faz aquele salseiro, a juíza de cara falou, não, tá de sacanagem. Foi lá e meteu uma multa na mulher de R$480.000 e me mandou oficial OAB. Aí ficou uma decisão famosa, porque é uma coisa atípica. Aí saiu no Migalha, saiu nesses portais jurídicos, essa decisão famosa aí, que era de um processo onde quem era arrematante? Nós. Aí o que adianta? Todo mundo olha, bem feito para ela, bem feito para quê? Atrapalhou pra caramba a nossa vida, porque ela teve que recorrer. Mas olha só, aí você imagina o seguinte, foi uma arrematação que foi feita em novembro, a juíza em dezembro meteu uma multa nela, né, de R$480.000, porque ela usou a inteligência artificial para fazer petição e para alterar a lei. E aí, agora nós estamos em abril agora. Acabou de sair o acordo. Então você imagina que em 4 meses nós conseguimos fazer o processo, o recurso dela ser julgado no TRT e voltar. Ou seja, imagina só, tempo recorde para julgamento de recurso. Como é que faz isso? Tem algum manual? Tem alguma bíblia de leilão por aí? Não tem. Isso aí é de quem faz na prática. Não tem pastilha, simples. Né? Exatamente. Amanhã eu vou até separar a decisão da juíza condenando ela e depois eu vou separar o acórdão revertendo, né? O acórdão cassou a decisão, que era, inclusive, o que a gente queria para evitar qualquer discussão e a gente já pegar nossa arrematação perfeitinha, né? Mas é isso, gente. Lili, o que mais que acontece? Né? Nós temos, falta 9 minutos para começar a nossa aula, a gente vai começar a nossa mentoria daqui a pouco. Né? Tem situações hilárias, tem situações preocupantes, tem situações... A gente vai descobrindo um outro mundo, né? Então, nós tivemos, sei lá, agora, a última arrematação, que o cara achou que ele era o justiceiro do bairro, que eu que estava invadindo a casa. Também tem uma coisa, eu não tomo posse, o grupo não toma posse se a gente não estiver com a documentação em mãos. Eu não faço isso, de jeito nenhum. Já fiz uma vez, não faço duas, de jeito nenhum. Ninguém vai me dizer que eu estou invadindo casa alheia. Eu estou entrando na minha casa. E aí o cara é um justiceiro, nossa, ele veio com uma cartilha para cima de mim. A senhora está invadindo a casa dos outros? Não, meu amigo, não estou invadindo a casa de ninguém, não. Eu estou entrando na minha casa, eu tenho um documento dizendo que a casa é minha. Então, eu tenho a escritura e eu tenho o registro. Está tudo no meu nome. Então, eu não posso ser invasora de... eu vou fazer um BO. Só pode fazer, mas eu não consigo entender como é que eu vou ser invasora de mim mesma. Não dá. Se o banco não me deu uma chave, se a leiloeira não me deu uma chave, e se o morador não me deu uma chave, eu tenho que entrar, eu tenho que chamar um chaveiro para abrir. Nossa, deu um BO, deu uma confusão danada. Mas, no fim das contas, o cara teve que recuar, porque a casa era nossa, estava no meu nome, e a gente conseguiu entrar na casa. Mas, assim,
Cada caso é um caso. Tem uns que são fáceis, tem outros que são enrolados. Eu tive uma desocupação esse ano com força policial. A polícia chegou lá na casa da pessoa às 6 horas da manhã. Bora, dá licença, a casa aqui tem dono. Mas até chegar nesse ponto, eu pensei que eu nunca fosse fazer isso na vida. Eu não podia imaginar. Mas até chegar nesse ponto, nós esgotamos todos os recursos, tentamos de todas as maneiras possíveis. Então, até isso você aprende. Como é que negocia, como é que fala, quanto que vale, qual o valor que você vai dar, entender a situação que a pessoa está passando. Não vamos menosprezar, vamos tentar ajudar, vamos tentar resolver. Então, E das coisas básicas, né, Lili? Aprende. Como viabilizar uma venda, como é que você formaliza um contrato de venda, das ideias que surgem para se vender, né? Todo mundo com um monte de dificuldade. Por quê? Porque o pessoal só sabe fazer o arroz com feijão. Como é que venda? Vende desse jeito, tal. A gente vende de outro jeito. Como é que vocês fazem? A gente faz de outro jeito. Né? E quando não tem jeito, a gente inventa um jeito novo. O cara de São Bernardo queria comprar um apartamento, um rapaz de São Bernardo queria comprar um apartamento. E aí ele disse para o Fernando que ele tinha 3, 4 carros, que ele ia botar os carros na jogada. E aí quando ele apresenta os carros para o Fernando, tinha 2 Kombi velhas. O Fernando disse assim, não, tá tirando sarro da minha cara. Aí ele manda as Kombi para mim perguntando, tá precisando de carro? Eu disse, não, muito obrigado, eu não quero esse carro não. Mas não foi ele que comprou, ele estava juntando lá o dinheiro dele, apareceu um outro, comprou. E aí uma corretora começou a brigar com o Fernando, dizendo que a casa não valia o valor que ele estava vendendo. Ele disse, senhora, se a senhora acha que não vale, desliga o telefone. Não, então ela queria convencer ele a baixar o preço. E ele disse, mas eu já estou com o contrato na mão. Olha, a Isabel está perguntando se a gente faz contrato nas cotizações. Fazemos sim. De início a gente não fazia, mas a gente passou a fazer, principalmente por uma questão de imposto de renda e para a gente não se esquecer quem é o contrato com quem. Fazemos sim. Exato, ó. A Bia perguntando, em quantas pessoas vocês costumam cotizar, no máximo? Gente, a gente faz em 4, 5, entendeu? Por quê? No máximo, depende de quem são as pessoas necessárias para a operação. Então, é muito importante até pegar isso daqui. No imóvel de Atibaia, nós somos em, acho que 8 ou 10, porque é um imóvel de 800 mil, 900 mil, uma coisa assim, depende. Um imóvel de 500 mil a gente cotiza em 4, 5 pessoas. Mas depende do imóvel, depende da situação financeira do grupo, se o grupo está capitalizado, se o grupo não está capitalizado, depende. Mas nós fazemos contrato sim. Mas no início não fazíamos não, tá? E é na pura confiança. Depois a gente chegou à conclusão de que era importante, porque o volume cresceu muito, entendeu? Então, por uma questão aí de documentar para a gente não se perder. E uma outra coisa, até uma coisa interessante que o pessoal às vezes quando não consegue entender é como é que você esquece de um imóvel. A gente acaba esquecendo de um imóvel. Você tem um imóvel na carteira que está lá à venda e você fala, putz, nossa, tem esse. É assim que funciona. Exatamente. Eu pensei que isso fosse balela, que não fosse verdade. Mas é verdade sim. Você, no fim das contas, você começa a fazer conta. Não, mas peraí, aquele eu já vendi, o outro eu não vendi, esse daqui eu tenho que recolher o GCAP, o outro eu não recolhi. Você começa a fazer. Eu tenho isso tudo anotado, que é para não me perder. Eu tenho uma planilha anotada. Ó, a gente, os que eu já vendi, nós vamos começar a aula dos tubarões daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos. Eu não apresentei a Lili aqui antes da live, então depois dessa conversa toda, será que ela ainda precisa de apresentação? Né? Eu me apresento. Deixa eu me apresentar. Vamos lá, eu me apresento. É o quê? Então se apresente. Vou me apresentar. Eu sou Eliane Adesse, na comunidade todo mundo me conhece como Lili Adesse, eu sou arquiteta, tive um escritório durante muitos anos, na pandemia acabei fechando o escritório e 2 anos depois eu não conseguia mais retomar. Quando acabou a pandemia, 2021, eu fui voltar, eu não conseguia mais voltar. E aí eu vou fazer o que da vida? E aí comecei a fazer, fazer pão, fazer geleia, até que apareceu o curso de leilões. E aí eu fui fazer
Eu entrei no curso da Smart, em janeiro de 22. Não gostei desse negócio de cotização, parei e voltei em setembro de 22 e depois não saí nunca mais. Foi quando eu tive a honra de conhecer o meu querido amigo Fernando. E aí não saí mais, virei monitora da Smart. E quando foi em setembro de 2023, eu entrei no Tubarão. Ah, sim, eu também tenho um grupo lá das Smart Girls, que hoje estão com 470 mulheres. Estou eu lá liderando esse grupo. Escrevemos o livro das Smartanas, 12 mulheres que ressignificaram suas vidas através do leilões de imóveis. E o importante dos leilões de imóveis para a minha vida foi ressignificar, foi mostrar que existe outra coisa para fazer na vida que não aquilo que eu sempre fiz. Então, tem muita gente mais nova que está falando em transição de carreira. Eu não tenho mais transição de carreira, já estou aposentada. Ah, aposentada é maravilhoso, é muito bom. É muito bom no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Dali em diante, é um buraco na sua vida que você não tem o que fazer. E eu encontrei o que É fazer isso aí, com os gente. leilões de imóveis, é isso que me move. Os meus E eu leilões de tive o imóveis, meus privilégio, amigos que eu adquiri nesse segmento. Fala, Fernando. e eu tive o privilégio de participar da transformação na vida dessa mulher em top, em grande e arrematante, expert em leilões de imóveis. Então, olha, isso é um privilégio que eu tenho na vida e é um privilégio que eu tenho aqui na mentoria dos Tubarões de fazer exatamente isso, de poder transformar um pouquinho que Ele seja transformou a minha vida de vida. cada um de vocês. Então é isso, A Smart gente. começou, Renan, Pierre e Pedro começaram essa transformação, mas a lapidada mesmo foi o Fernando. O Fernando que mudou totalmente. Obrigada, meu amigo. Então vamos embora lá Amigo, para aula. Para quem é tubarão, bora lá para outra sala. E para quem não é, gente, até semana que vem. Não perca, eu quero esse compromisso gravado aí beijo. na agenda Muito semanal de obrigada a vocês. todos. Obrigada pela audiência e pela tua paciência. Não perca, Até Fernando, mais, não gente. perca, amigo. Até mais. Beijo. Tchau.